passadas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Agradecemos, irmão, pela bela mensagem instrumental. São poucos que conseguem tocar esse aparelho, né, irmãos? São poucos. Neste momento, é um momento todo especial, em que nós vamos poder trazer aqui à frente os pedidos que foram escritos no papelzinho que foi deixado logo na entrada da igreja. Quem tiver feito o seu pedido pode estar trazendo nesse momento. Durante o hino que nós estaremos cantando agora, que é o nosso hino oficial, No Teu Altar, estaremos cantando este hino, e neste momento, você que fez seu pedido de oração, possa estar se levantando e trazendo aqui à frente. Vamos nos colocar de pé para cantarmos este belo hino? Eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor, e hoje
forte, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim ao Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim ao Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me chamar. Ajoelhados outra vez, vamos falar com o nosso Pai, nosso Rei, em oração. Oremos. Ó Deus amado, Deus querido, Deus amigo, nós te louvamos porque em tua graça concedesse-nos viver a metade da semana.
Eu te agradeço, ó Deus, porque estamos aqui no começo da noite, mas também no começo do novo dia, desde o pôr do sol. Começamos esse dia contigo em tua casa. Obrigado, Senhor, porque nos desses exposição, porque vencesses nosso coração maldito e nos trouxesse à tua casa, Senhor. Aqui, pega nosso coração como está, cheio de pecados, de dúvidas, cheio de problemas, de falsidade, e transforma num coração igual ao teu, Senhor. Transforma nosso coração num coração igual ao do Senhor Jesus Cristo. Somos maus e sabemos isso. Não permita-nos jamais ser enganados por Satanás e nem por nós mesmos. Mas o Senhor gosta de pegar corações errados e consertá-los. Nessa noite, ó Deus, conserta nosso coração. Muda nosso gosto pelas coisas. Faz-nos filhos teus. Dá-nos forças para fazer o que é certo e rejeitar o que é errado. Porque estamos acostumados com o pecado, mas queremos, ó Deus, nos acostumar com a santidade, com a tua presença, nos acostumar com a tua palavra. Somos teus súditos, mas o Senhor nos considera filhos pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele, Senhor, que vamos à tua presença agora. Em nome dele que te rogamos que nos ajude a entender tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, alimenta-nos, repreende-nos, corrige-nos, enriquece-nos essa noite com a Bíblia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bendito seja Deus, porque você escolheu vir à casa de Deus mais uma vez. E é bom estar aqui com você na casa de Jesus. Nós estamos na nossa antepenúltima noite. Amanhã à noite você vai descobrir por que razão nós cantamos essa música toda noite. Amanhã à noite. Uma história linda, uma das mais belas histórias da Bíblia, que infelizmente pouco conhecida, mas amanhã você vai conhecer e vai se apaixonar. Amém? Mas hoje você vai, como todas as noites, descobrir a vontade de Deus, descobrir a palavra de Deus. E eu te convido a nessa noite aceitar a palavra que Jesus tem para você e tomar uma decisão importante depois, quando nós terminarmos aqui. Para isso, vamos começar lendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34. Davi, o doce cantor de Israel, nos apresenta aqui verdades de Deus. E aqui no Salmo 34, há um texto muito conhecido por nós, 34 verso 7. É importante que você abra a Bíblia e acompanhe o texto bíblico. Se você trouxe um amigo, abra a Bíblia para esse amigo, para que ele acompanhe a palavra de Deus. E como eu falo sempre, se você não trouxe sua Bíblia, peça perdão desse pecado, viu? Porque é muito perigoso andar sem a palavra de Deus. É muito perigoso. Abra a Bíblia aonde ela estiver, no tablet, no celular, no iPod, no iPin, onde tiver. Abra a Bíblia. Mas abra a palavra de Deus. Salmos 34, verso 7. Olha o que diz esse verso aqui. Você conhece? Diz: o anjo do Senhor faz o que, irmãos? Acampa-se aonde? Ao redor dos que o temem, e faz o que com eles? E os livra. Irmãos, quantos não acreditam nesse verso? Levanta a mão. Quem não acredita? Eu acredito. Amém? Então, quantos acreditam nessa promessa? Quem acredita? Então fale: eu acredito. Amém. Então me explica por que cristão é assaltado. Por que cristão é assaltado? Por que mulheres cristãs são estupradas? Por que cristãos falem, sua empresa entra em falência? Por que tem igrejas que são roubadas? Eu fui pastor em Itu. Vocês já ouviram falar em Itu, em São Paulo? Itu, onde tudo é grande, menos o pastor, né? Eu era pastor lá. Parecia piada, mas é verdade, eu era pastor lá. Em Itu entraram na nossa igreja central numa quarta-feira depois do culto.
Nós desconfiamos até que a pessoa que roubou a igreja fosse um estudante da Bíblia e limpou tudo, levou tudo que você imaginar. Só não levou o púlpito, porque o púlpito era muito pesado, mas levou tudo. Limpou a igreja. Por quê? Aonde estava o anjo? Onde estava o anjo? Você já deve ter ouvido falar de uma menina chamada Andressa. Andressa, ela era uma pregadora do evangelho, tinha 13 anos de idade. E desde os 10 anos a Andressa trabalhava para Jesus. Já tinha levado à conversão e às águas do batismo dezenas de pessoas, inclusive seus pais. A Andressa, com 13 anos, já fazia semanas inteiras de oração, pregava, apelava, fazia conferências. E no sábado de manhã, indo para a igreja para encerrar uma semana de oração, ela e sua família foram esmagadas por um caminhão na rodovia, no sábado de manhã. Aonde estava o anjo? Onde estava a promessa? Você crê nessa promessa? Você crê nessa promessa? Eu também creio, com todas as minhas forças, amém? Mas fica ainda aquela pergunta: por quê? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Coisas ruins acontecer a pessoas ruins, a gente sabe. Diz até aquele velho deitado: quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Tem outro que fala: quem anda na chuva, quem brinca com fogo, quem com ferro fere. Tem vários que mostram que as consequências, elas vêm, independente da minha querência. Minha avó falava assim: não é questão de querência, é de potência. Tem gente que tem querência, mas não tem potência. E tem gente que tem potência, mas não tem querência, não quer. Mas muitos de nós, quer dizer, todos nós podemos fazer o que quiser, mas para nós não foi liberado querer o que vai acontecer depois. Eu posso fazer o que eu quiser, mas o que vai acontecer depois daquilo que eu fizer está além da minha querência. Entendeu o que eu falei, não é? Eu posso até fazer o que eu quiser porque eu quero, mas o que vai acontecer depois daquilo que eu fiz está além da minha capacidade. A consequência vem. Coisas ruins acontecem a pessoas ruins. Mas por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por quê? Vamos saber na Bíblia? Você vai acompanhar comigo agora. Se você puder escrever, escreva 4 razões. Só 4 razões por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E eu vou falar uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. É possível que você hoje esteja passando por uma situação que você não está contente, não está feliz. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Jesus Cristo sabe. Vai estar numa dessas 4 razões. Todo sofrimento, toda coisa ruim que acontece na vida de alguém vem por uma dessas 4 razões, ou mais de uma às vezes, mas uma delas. Por isso, antes de levantar as mãos aos céus e perguntar a Deus por quê, primeiro tente descobrir qual razão, para que depois você possa orar. Primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Evangelho de João, vamos lá, no capítulo 5. Jesus Cristo foi para uma das festas que aconteciam todos os anos. Jesus teve 3 anos de ministério público, porque ele tinha o seu ministério antes, não aparecia. Mas por 3 anos ele viveu publicamente, pregou, apareceu e participou das festas dos judeus com muita evidência e concorrência. No capítulo 5 nós vemos Jesus Cristo indo para Jerusalém para ir para uma dessas festas. Olha o verso 1, vamos ler com cuidado, e você vai descobrir qual é a primeira razão por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões ou 5 alpendres. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água,
porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Você percebeu que o verso 4 aí, ele está entre parênteses, né? É parênteses ou colchetes? Chaves, colchetes, né? É um dessa família aí. Por quê? Porque isso aqui é o que eles pensavam, não é o que acontecia. Olha a situação. Naquela época as coisas eram muito piores do que hoje. Hoje nós reclamamos da saúde do nosso país. Hoje nós reclamamos do assistencialismo, do como o governo nos trata. Naquela época o governo não fazia absolutamente nada pela população. Não existiam hospitais, não existiam Santa Casas, não existiam caridade, não existia isso. Tudo que você conhece hoje de hospital, assistencialismo, é depois do cristianismo. O mundo deve isso a Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo é que trouxe a noção de cuidar do próximo. Mas veja só, naquela época, quando alguém adoecia, ela ficava à mercê dos médicos que cobravam, ou dos profetas que também cobravam, ou dos curandeiros que também cobravam, ou de algum lugar milagroso. E lá em Jerusalém tinha um local onde minava a água, uma fonte d'água, e que as pessoas cobriram, fizeram 5 pavilhões, e a água corria nesses 5 pavilhões. Alguém um dia disse que um anjo mexia a água. Por alguma razão a água se balançava, talvez fosse alguma fonte termal, talvez um geyser, alguma coisa assim, mas mexia a água. Agora olha a confusão, um monte de gente ali dentro, a água mexe. O que os enfermos faziam? O que eles faziam? Pulavam. E aí quem pulou primeiro? Não dá para saber. Pulava primeiro. Aí um pulava lá, tô curado. Aí levantava e reacendia o desejo dos outros de continuarem lá. Jesus Cristo, irmãos, uma coisa importante: a porta das ovelhas ficava à entrada de Jerusalém à esquerda. O templo onde estava tendo a festa ficava à direita. Jesus Cristo sentou em Jerusalém, e em vez de subir para o templo, como eles falavam, Jesus desceu para o local onde estavam as pessoas. Todo tipo de enfermidade, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam agitar das águas. Uma coisa importante, irmãos, para nós aprendermos e entendermos aqui: tem pessoas que massacram os que sofrem, dizendo assim: quem sofre, quem tem doença, quem tem problema, quem tem dificuldade, é porque está longe de Cristo ou Cristo está longe dele. Você já ouviu isso alguma vez? Já ouviu isso alguma vez? Essa é uma mentira maldita de Satanás. Jesus sempre está com quem sofre. Jesus sempre está aonde há sofrimento, onde há dor, onde há angústia. E Jesus Cristo, em vez de subir para a festa, ele desceu para o tanque. E lá eu fico imaginando Jesus andando no meio daquelas pessoas, porque certas coisas são tentações para um, mas não são tentações para outras. Eu não tenho nenhuma tentação de beber nenhum tipo de refrigerante, nem bebida alcoólica, porque nunca bebi isso na minha vida. Nunca tomei Coca-Cola, nunca bebi cerveja, não tomei nenhuma bebida dessas, nenhum refrigerante, nenhum. Então eu olho para mim, é madeira. Refrigerante para mim é madeira. Você tem vontade de comer madeira? Eu não tenho vontade de beber refrigerante. Mas para algumas pessoas, refrigerante é o quê? Bebida é o quê? É uma tentação. E muitas pessoas vão perder o céu por um gole. Presta atenção, viu? Muitas pessoas vão perder a vida por um gole. Para Jesus era uma tentação curar, sabia? Imagina Jesus andando no meio daquela multidão, e ele tendo o poder de curar todo mundo quando ele quisesse, mas ele não podia curar. Ali estava nos seus primeiros anos de ministério. Se Jesus curasse aquele homem, é possível que o ministério dele acabasse ali antes da hora. E eu fico imaginando Jesus andando no meio daquelas pessoas e procurando alguém, até que de repente, diz aí no verso 5, estava ali um homem enfermo que havia quantos anos, irmãos? 38 anos. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem de 38 anos para baixo? Levanta a mão. 38 anos para baixo. Olha só, é a maioria dos presentes. 38 anos para baixo, né? Pois esse homem já estava há mais tempo do que você de vida. Paralítico.
Verso 6: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes. Qual foi a pergunta de Jesus, irmãos? Queres ser curado? Respondeu-lhe o homem: Senhor, não tenho o quê? Ninguém. Ué, mas Jesus não perguntou se ele queria ser curado? Qual foi a resposta dele? Se você vai no hospital, alguém pergunta para você: você quer ser curado? Qual é a resposta da pessoa? Sim. Qual foi a resposta do homem? Eu não tenho ninguém. Pessoal, se você está precisando de um empréstimo e o gerente do banco chega e fala assim: oh, que bom que você veio, nós estamos hoje aqui abrindo linha de crédito, você quer um empréstimo? O que você fala para o gerente? O que você fala para o gerente? Não é lógico, eu vim para isso. E você veio me encontrar na porta, esse negócio de Deus. Jesus falou assim: olha, queres ser curado? Qual é a resposta do homem? Não, qual é a resposta dele? Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me leve para dentro da água, e assim sempre pula outro antes de mim. Ele falou isso aqui. Aí olha o que acontece no verso 8. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e faz o que, irmãos? E anda. Agora presta atenção. Imediatamente o que aconteceu com o homem, irmãos? Se viu o que? Curado. Ele tomou o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era que dia, irmãos? Sábado. Alguém um dia falou assim: por que Jesus curou no sábado? Porque sábado é dia de alegria, amém? Sábado é dia de bem, sábado é dia de curar, sábado é dia de lembrar de coisas boas. Para todo sempre, aquele homem, quando chegasse nos sábados, ele ia lembrar que o sábado é o dia em que eu fui curado. Por isso, os maiores milagres de Cristo ele fez no sábado e não no domingo, porque o domingo não tem valor nenhum para Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus e a sua palavra, amém? Mas presta atenção, por que eu dei ênfase na resposta do homem? Queres ser curado? Qual foi a resposta do homem? Eu não tenho ninguém. Eu posso dizer que aquele homem ignorou Jesus? Sim ou não? Ignorou ou não ignorou? Ignorou. Por que ele ignorou Jesus? Por quê? Porque ele não sabia quem era Jesus. Aí aqui a gente cai num problema tremendo, você vê? Muitas pessoas pegam a Bíblia e pregam massacrando os filhos de Deus, dizendo assim: você tem que dar para Jesus Cristo para Ele te curar. E quando Jesus não cura, quando a doença não vai, quando o milagre não acontece, o camarada tem a capacidade de dizer: sabe por que você não foi curado? Por que não foi curado? Porque não teve o que? Fé. Porque se você tiver fé e fizer a oferta, você vai ser o que? Curado. Você vai ser liberto, você vai prosperar, você vai ser feliz. Agora uma pergunta: esse homem foi curado com fé em quem? Responde. O homem foi curado segundo a fé de quem? Não, a fé de quem? Porque a pessoa que é curada porque tem o quê? Tem gente que pensa que fé é pensamento positivo. Eu vou ter fé e Deus vai me curar. Não é assim não. Fé não é um espeto que você usa para futucar Deus no céu. Me atende. Não é isso. Aprenda uma coisa em nome de Jesus Cristo. Cristo não nos atende e Cristo não nos cura por causa de nossa fé. Cristo nos atende e Cristo nos cura por causa dele, segundo a vontade dele, segundo o plano dele. Não era e nunca será por sua necessidade, por sua fidelidade, por sua fé ou porque você pediu. O Senhor atende ou deixa de atender segundo o plano dele para a sua vida. E se o plano de Jesus para a sua vida é que você fique doente até morrer, bendito seja o nome de Deus, amém? Entenda uma coisa: quando Deus atende, não é porque você teve fé, é porque Ele quis. Quando Deus não atende, não é porque você não teve fé, é porque Ele quis. Ele é Senhor. Pode o barro dizer ao Senhor: o que fazes? Isaías pergunta.
e nós, barros, falamos para Deus. Mas veja, Jesus curou o homem, mesmo não tendo fé, mesmo sem saber quem era Jesus, mesmo sem pedir. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Sabe qual era o plano de Deus em curar aquele homem? Dar uma mensagem para mim e para você, agora em 2015. Qual é o tema do estudo de hoje? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Esse homem aqui era um homem bom ou um homem ruim? Dá para saber? Dá para saber? Dá para saber. Vou contar uma história para você. 3 filhas pediram oração por um pai. Ele passou mal no serviço, foi internado, diagnosticado com um problema de coração. Esse homem foi definhando no hospital. A igreja orou, foi visitado, foi ungido. E no leito do hospital esse homem falou: eu entrego minha vida para Jesus Cristo. E lá ele foi ungido, e esperávamos que ele melhorasse depois da oração, da unção, mas ele foi só piorando, ficou inconsciente, entrou em coma, e finalmente acordou, melhorou, levantou do hospital e voltou para casa. Amém? Amém nada. As próprias filhas dele vieram falar: pastor, se meu pai tivesse morrido naquele dia da unção, eu tinha certeza que ele estava salvo. Mas agora, sabe o que aconteceu com esse pai? Quando ele saiu do hospital, ele falou assim: olha, quase morri, vou curtir a vida agora. Traiu a esposa, viveu igual um moleque, se perdeu. E eu vi 3 filhas dizerem assim: nós queríamos que nosso pai tivesse morrido um mês atrás. A crise não muda a pessoa, sabia? A crise só revela quem ela é. O sol não transforma a cera, o sol derrete a cera e endurece o barro. O sol não nos transforma em barro ou cera, o sol só diz quem você é. A crise revela se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Esse homem estava quanto tempo paralítico, irmãos? Quanto tempo? 38 anos. É muito ou pouco tempo? É muito tempo para qualquer época. Se hoje um paralítico consegue ter mobilidade para todos os lugares, o paralítico hoje ele vive sozinho, até se quiser, dirige, pilota avião, faz o que quer. Mas naquela época não tinha nenhuma mobilidade. Era um homem parado numa cama, num tanque, esperando desesperadamente que a água se movesse. E solitário. Ele diz como? Não tenho ninguém. Ele foi curado finalmente. E sabe para onde ele foi depois que foi curado? Quer ver? Olha o verso 14. Olha que bênção. O verso 14 diz quem era esse homem. Olha o que diz o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde, irmãos? Aonde? Olha só a coisa bendita, irmão. Esse homem, depois de 38 anos, paralítico, travado no lugar, quando ele foi recuperado e curado, aonde que ele foi encontrado? No templo. Eu posso dizer que esse homem era um homem bom. Mas presta atenção a conversa agora de Jesus para ele. Liga a televisão da cabeça agora para você enxergar essa cena. Jesus chega no templo, e quando ele está ali no templo, que ele olha para a entrada da porta, quem que ele vê entrando? O ex-paralítico. E eu fico imaginando que Jesus se levanta de onde está, sai caminhando no meio das pessoas, direto para ele. Jesus tem um sorriso no rosto, e ele vai para aquele homem. O homem o reconhece: é o que me curou lá no tanque. Jesus se aproxima dele, dá um abraço nele, e aqui no pé do ouvido, olha o que Jesus fala. Leia comigo aqui, ó. Mais tarde, o encontrou no templo e lhe disse. Presta atenção como o jeito da frase é para quem está falando baixo no ouvido. Cristo disse assim, ó: olha que já estás o que, irmãos? Curado. O que disse Jesus? Não peques mais. Para quê? Irmãos, eu não sei, não consigo imaginar, mas um dia eu vou perguntar para ele:
o que foi que esse homem fez para ficar doente. Mas você entendeu que Jesus Cristo deu um recado para ele? Qual foi o recado? Você fez coisa errada. E ficou doente quanto tempo? Quanto tempo? Aí que ele disse assim: agora, filho, eu te curei. Vai e o que? Não peques mais. Primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas: por causa do pecado. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. Não é porque você hoje bebe e come o que você acha que é certo, que amanhã você não vai ficar doente. Não é porque hoje você faz escolhas, a revelia da palavra de Deus ou da igreja de Deus, que amanhã você não vai ter as consequências sobre você. Não é porque hoje você vive uma vida longe de tudo que é direito, que você vai querer viver bem no futuro. A consequência vem. Muitos de nós sofremos hoje porque ontem pecamos, porque ontem desobedecemos, porque ontem fizemos tudo o que sabíamos que não podia fazer. Eu vou falar uma coisa agora bem complicada de falar, mas se eu não falar, pesa sobre mim uma maldição, e eu não quero maldição para mim nem para você, amém? Então escute uma coisa: Jesus Cristo é claro, claríssimo em dizer que nós não devemos manter relações amorosas e afetivas com pessoas que não são da nossa fé. Não vos prendais ao jugo desigual com os incrédulos, está escrito. Não há bênção num namoro quando duas pessoas namoram que são de religiões diferentes. Mas eu falo uma coisa para você: o inferno não existe, mas eu já fui no inferno várias vezes, fui e voltei, graças a Deus. Sabe onde é o inferno, irmã? O inferno é uma casa onde os cônjuges não andam juntos na mesma fé. Uma vez uma mulher veio desesperada na minha casa, lá na cidade que eu era pastor em São Paulo. O que aconteceu, irmã? Ela falou assim: pastor, o senhor precisa da minha casa agora. Eu falei: mas por que, irmã? O que é que está acontecendo lá? Acabei de chegar em casa e minha filha estava de biquíni, sentada no colo de um homem de sunga. A menina dela tinha 13 anos, mas eram aquelas meninas bem desenvolvidas, era uma moça já, de biquíni, sentada no colo de um homem de sunga, bêbado. E ela desconfiava que o pai, que é o marido dela, estava dando bebida para a menina, e ela não sabia o que tinha acontecido naquele momento ali, antes dela chegar. E quando ela falou para o pai, para ele tirar a filha do colo do amigo, o pai falou assim: a filha é minha, ela senta onde eu quero. Essa mulher falou assim para mim: pastor, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, o pastor da igreja, os meus pais, os irmãos da igreja falaram: esse rapaz não é cristão. Mas ela diz assim: ele é melhor do que muito jovem da igreja. Não pense que você vai fazer escolhas contrárias à vontade de Deus e ainda vai receber a bênção de Deus. Olha, você já foi o quê? Curado. O que diz Jesus? Não peques mais, para que não te aconteça o quê? Em nome de Cristo Jesus eu oro para que o Espírito Santo toque em seu coração agora. Tem coisas que você anda fazendo e que você sabe que não pode fazer. Não se iluda, não caia na armadilha. Um dia o preço vem. E eu vou falar uma coisa importante para você: o Senhor Jesus perdoa todo o mal feito. Não há pecado que ele não possa perdoar, exceto um, que ele disse que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e se nos fazemos mentirosos. Porque se pecarmos, temos um advogado no céu, que é fiel e justo. Que é o nome dele? Jesus Cristo. Porque essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Mas ele não tira as consequências. Escute o que o pastor está falando. O Senhor Jesus perdoa todo pecado confessado e pedido perdão. Mas o perdão de Jesus Cristo nem sempre é acompanhado da eliminação das consequências. Muitos de nós vamos perdoados sofrer porque escolhemos pecar hoje. Primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque é por causa do pecado. Segunda razão, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12.
Aqui nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, poderoso na pregação, poderoso no trabalho ao Senhor. Paulo era tão cheio do Espírito Santo de Deus que as pessoas levavam parte das roupas e curavam doentes em casa, só de Paulo tocar na roupa. Paulo nunca teve que orar 2 vezes para um milagre acontecer. Paulo ressuscitou várias pessoas. O demônio disse uma vez: eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Mas Paulo, uma vez ele estava pregando e a pregação dele demorou muito, e a Bíblia diz que tinha um menino chamado Eutico que estava ouvindo a pregação. Era sábado à noite, Paulo ia viajar no domingo de manhã, e ele estava pregando e prolongou o culto, o sermão, e aquele menino assistindo o sermão ficava assim, ó, sentado na janela. Ele ia para frente e voltava, aí acordava, aí depois ia para trás e voltava, mas o cara queria assistir o sermão de Paulo. Uma hora ele foi para frente, foi para trás e não voltou, caiu lá embaixo e rachou a cabeça. Acabou o culto, morreu. Paulo tranquilamente falou: calma, pessoal. Desceu as escadas, foi lá embaixo, pegou o menino e falou: filho, levanta. E o menino levantou, curado, amém? Ressuscitado. Esse homem, Paulo, era doente, tinha um problema nos olhos tão terrível que ele chega a dizer que era um espinho. Quer ver? Olha o verso 7. Verso 7 diz assim, olha: e para que não me ensoberbecesse, capítulo 12, verso 7, 2 Coríntios 12, 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto o que, irmãos? Como é que ele diz aí? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não, o quê? Me exalte. Paulo orou, e eu fico imaginando a oração de Paulo, fervoroso. Ele falou: Senhor Jesus, chega, eu não aguento mais essa dor. Você vai encontrar algumas cartas de Paulo que não é ele que escreve suas cartas, são outras pessoas que escrevem. Silvano que escreve, Diótrefes que escreve, Tércio que escreve as cartas. Paulo só assina, e ele assinava com letras grandes, porque ele não enxergava direito mais. E Paulo falou assim: eu não posso ficar doente desse jeito. Como é que eu posso curar os outros e ser doente? E Paulo se ajoelhou e orou com fervor, com força, com poder, com fé. Ele abriu os olhos. Como é que ele estava? Como é que ele estava? Do mesmo jeito. Ele orou mais uma vez, e orou a terceira vez. Olha o verso 8, o que diz o verso 8? Por causa disso, diz o apóstolo Paulo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E qual foi a resposta de Jesus no verso 9? Ele disse o que? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, o que diz o apóstolo aí? Aí é que eu sou o quê? Forte. Irmãos, olha a desgraça, olha como Satanás tem sido bem sucedido em entrar nas igrejas e dominar o terreno que seria de Deus. Milhares e milhões de pessoas têm seguido religiões que pregam um evangelho diferente do evangelho de Paulo, do evangelho de Jesus. Paulo orou 3 vezes e não foi o quê? Não foi o quê? Curado. Não foi curado. Olha que coisa tremenda, o Senhor nem sempre cura os seus servos. E agora entenda uma coisa, eu vou falar isso hoje, vou repetir outras vezes aqui. Uma das primeiras características do servo de Deus, salvo pela fé, sabe qual é? Ele não reivindica nada para Deus. O perdido diz assim: o Senhor vai dar, porque eu tenho fé. O salvo diz assim: se o Senhor quiser, Ele vai me dar, porque eu tenho fé. Fé não é colocar Deus na parede. Fé é acreditar que, curado ou não, o Senhor me ama. Atendido ou não, eu continuo obediente. Tendo sido ouvido ou não, eu escolho obedecer e andar com Ele. Mas uma geração de crentes hoje acreditam num Deus
que é subornado. Se você der, se você pedir com fé, o Senhor te dá o que você quer. E se não recebe, é porque você não tem fé. Eu já vi um pastor falar numa igreja assim: olha, sexta-feira é a sexta-feira da libertação. Venha para tal igreja que você vai ser liberto, que você vai ser curado, que você vai ganhar emprego e Deus vai abençoar. E ele falou assim: ó, e ai dele se não abençoar. E tem gente ouvindo esses programas aqui dentro, tem gente aqui dentro assistindo esses programas e está participando da blasfêmia, porque ninguém tem o direito de dizer para o Senhor que Ele tem que fazer isso ou aquilo, porque Ele é o Rei dos Reis, amém? Ele é o Senhor dos Senhores, amém? Ele é o Deus dos deuses, amém? E o Senhor cura quem quer, e Ele não quis curar Paulo. E que Paulo disse? Bendito seja Deus, porque eu descobri que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Fala, irmão. O irmão está dizendo aqui que ele já teve situação em que ele não acreditava em Deus, e Deus foi bondoso em atender a sua oração. Sabe por quê? Deus não age segundo os nossos merecimentos, irmãos. Deus não nos atende porque a gente precisa. Deus não nos atende porque a gente merece. Deus nos atende ou deixa de atender segundo o plano que Ele tem para a sua vida. E veja a segunda razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. O apóstolo Paulo diz no verso 7, ele fala assim, ó: para que eu não me exaltasse, ensoberbecesse, significa orgulhar-se. A primeira razão é por causa do pecado. A segunda razão é para não pecar. É possível que Deus nunca vai atender a oração que você pede. É possível que Deus nunca vai curar. É possível que você nunca tenha paz. É possível que você nunca seja atendido nas suas necessidades, porque Deus sabe que muitos de nós, se for curado, se for atendido, se tiver paz, se tiver cura, abandona Jesus Cristo. E Paulo era um desses. Paulo disse assim: olha, eu sou ruim. Se eu for curado, eu saio. Se eu for curado, eu me orgulho. E o orgulho, irmãos, é um pecado fedorento. Eu, quando era menor do que hoje, estava na escolinha, tinha uma menina na escola que eu era apaixonada por ela. Eu nunca esqueci o nome dela. O nome dela era Ada. E essa menina é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. E eu ensaiei uns 3 meses para falar com ela no intervalo. E eu aproveitei um dia que ela abriu a merendeira. Sabe o que é merendeira, né? Merendeira, eu levava a merendeira para a escola. Eu abri a merendeira do lado da merendeira dela. E aí eu tinha preparado uma poesia para falar para ela. Mas na hora que eu cheguei perto dela, tudo que saiu foi assim, ó: você é tão bonita. Aí ela falou assim para mim: eu sei. Era tudo pequenininho, sabe? 6 anos ali. Ela falou assim: eu sei. Irmãos, uma pessoa que tem o nariz, eu ia me exaltar. Irmãos, não levante seus olhos, sua boca, suas mãos para apontar e clamar a Deus cura, porque talvez essa doença que você está passando hoje seja a única forma de você continuar do lado de Jesus. É possível que a angústia, o problema, a dificuldade que você tem na sua vida, é possível que o sonho que você nunca conseguiu cumprir seja a razão de você ainda estar aqui buscando o Senhor, porque infelizmente muitos, quando recebem de Deus, abandonam o Senhor. Eu não sei se esse é seu caso. Eu só sei que pessoas boas sofrem porque escolheram sofrer, pecaram, e a consequência vem. Eu só sei que pessoas sofrem para não pecar. É possível que Deus nunca te atenda, porque Ele sabe que no dia que Ele te atender, Ele te perde. Então o Senhor não atende, porque quando você é fraco, o que diz o apóstolo? O que diz o verso? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte. Porque na minha fraqueza eu busco a Cristo, e a minha graça te basta. Escuta uma coisa em nome de Jesus Cristo: não vá atrás de cura, milagres e maravilhas. Seja confiante no Senhor, que atendendo ou não o seu pedido, Ele te ama. Veja, Paulo morreu doente,
E quer ver um outro texto? Só para a gente ter esse texto aqui. Vai lá para o livro de Timóteo. Vamos lá, Timóteo. Paulo, ele era pai na fé. 1 Timóteo, capítulo 5. Esse texto é importante porque muitas pessoas são massacradas com a ideia de que aqui não tem cura. Cadê a cura? Aqui não, e muitas igrejas, escuta bem isso aqui, muitas igrejas estão cheias de pessoas que só estão lá porque vê curas todos os dias. Irmãos, cuidado em nome de Cristo, porque o diabo cura. Satanás elimina doença, maldição, traz vida, traz saúde. Satanás dá paz. E a Bíblia diz que os filhos de Deus nesse mundo teriam muita paz, saúde e prosperidade. Foi isso que ele falou? Foi isso, irmãos? O que Cristo disse na noite que ele foi traído? João, ele falou assim: olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Aí ele fala assim: mas tenha bom ânimo, você vai vencer. Amém? Não, não é amém não. Eu torci o texto inteiro aqui e você falou amém para mim. Misericórdia mesmo. Porque já imaginou se chega um camarada aqui, maior que eu, bonito, fazendo milagre e falando um monte de besteira? Aí você vai dar amém. Irmãos, não fale amém quando o pastor fala sem mostrar na Bíblia. O texto fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, você vai vencer. É isso? O que diz o texto? Eu venci. A vitória não é sua. Jesus nunca prometeu que você não ia ter dor. Jesus nunca prometeu que você não teria prejuízo. Jesus nunca prometeu que você não teria dificuldades, que não faltaria paz, que você não seria atendido. Ele nunca prometeu. Ele prometeu assim: olha, a minha paz eu te dou, e não dou como o mundo dá. O cristão, irmãos, ele não precisa ser atendido para dizer que crê. Um monte de gente acompanha Jesus, acompanha igrejas, enche igrejas, porque Deus está atendendo. Entre aspas, o cristão acompanha Jesus Cristo porque Ele é meu Salvador. Amém? Não é porque Ele me atendeu. Timóteo era doente também. Olha 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, filho, não, capítulo 5, verso 23. Timóteo, não bebas mais só água, ele diz, mas bebe também um pouco de vinho. Aí ele fala: por que vinho? Para comemorar? É isso? Happy hour? Para que é o vinho? Ele diz: para que é? Por causa do que? Por causa do que? Do teu estômago. Mas também fala assim: por causa das suas frequentes. O que? Timóteo não só tinha problema de estômago, como ele tinha um monte de doenças. Aí eu falo uma pergunta para você aqui: por que será que Paulo não foi lá na casa de Timóteo, ergueu as mãos para os céus, deu glória a Deus, falou em línguas, pôs a mão na barriga de Timóteo e falou: sai! Por que ele não fez isso? Porque nunca foi assim que Deus trabalhou. O Senhor nunca prometeu que ia te curar. Timóteo era doente e não queria nem tomar remédio. Paulo falou: filho, toma remédio. Não pense que o Senhor atende porque te ama e não atende porque você é mau. O Senhor não cura por nossa fé, nem por nossa necessidade. Ele atende ou deixa de atender segundo a sua vontade. Amém? E Cristo disse: não seja feita o quê? O quê? A minha vontade, mas a tua. Escuta aqui em nome de Cristo. O cristão salvo não é aquele que pede e Deus dá. Cristão salvo é aquele que continua com Jesus, mesmo quando não recebe, porque a minha graça te basta. Primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas: por causa do pecado. Segunda razão, para não pecar. É possível que Deus nunca vai atender, porque só assim você continua com Ele. E aí chegamos à terceira razão. Vamos ver? Livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Vai para frente de Coríntios. Aqui em Hebreus o apóstolo Paulo faz uma comparação, ele faz uma analogia entre nossos pais da terra com o nosso Pai do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele fala que o nosso Pai da terra nos corrigiam, nosso Pai do céu também nos corrige. Verso 10, Hebreus capítulo 12, verso 10.
Nessa Bíblia diz assim, olha: pois eles, os nossos pais da terra, né, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Hebreus 12, 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Olha o final do verso 10. A fim de sermos o que, irmãos? Participantes do que? Da sua santidade. Terceira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Sabe o que é? Para nos fazer melhor, melhorar, nos afiar, para que Ele possa usar. Irmãos, é possível que o sofrimento que você tem na sua vida hoje, é possível que a angústia, a dificuldade, seja porque Jesus Cristo está preparando você para ser o conforto, o consolo para alguém no futuro. Eu tenho 3 filhos, lindos filhos. Modéstia à parte, puxaram para a mãe. Eu vou trazer uma foto deles amanhã para vocês verem. Que diz que beleza de filho é relativa, né? É igual o filho da coruja. Filho de coruja é bonito, né? Mas meus filhos são bonitos mesmo. Vamos ver amanhã. Eu não posso nem imaginar o que seria perder um deles. Como pastor, muitas vezes eu me vejo em situação em que eu tenho que falar quando eu queria calar. Eu me vejo em situação em que eu tenho que confortar quando eu queria chorar. Mas eu tenho que falar, aconselhar, falar. Agora escuta uma coisa em nome de Jesus. Uma pessoa que perdeu um filho, eu não sei se tem alguém assim aqui, que alguém perdeu um filho. A dor é tão grande que um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu sepultei o seu filho. Tempos depois eu encontrei e perguntei: irmão, como vai? Abracei e tudo. Ele falou assim: pastor, eu estou feliz, estou bem. Mas ele falou assim: ó, a dor está aqui, ó. Ela está aqui, ó, desse lado, todo dia, todo dia. Ele falou assim: olha, Jesus acalma minha dor, Jesus me cobre, mas a dor está aqui, ó. Ele falou assim, ó: só vai passar quando Jesus voltar e meu menino voltar com ele. Eu falo uma coisa para você, irmãos: aquele homem, com a dor que sentiu, ele está muitas milhares de vezes mais preparado do que eu para confortar, para abençoar, para consolar um outro pai ou uma outra mãe. Você concorda comigo? Sim ou não? Então a dor dele o preparou para a santidade de Deus. Talvez o sofrimento da sua vida hoje seja Deus te afiando para abençoar alguém amanhã. Talvez a falta de paz que você tem hoje seja Deus se preparando para ser a paz e o conforto para alguém. Você vai poder chegar e dizer assim, olha, no olho da pessoa: eu sei o que você está sentindo, acredita em mim, Jesus alivia, Jesus acompanha. Você pode abraçar a pessoa e pode ser muito mais poderoso do que o mais poderoso pastor que existe, porque o poder está em ser preparado. Olha aqui, ó, liga a televisão na cabeça, liga a televisão na cabeça. Eu vou fazer um desenho aqui agora. Se vocês tiverem o desenho, depois que eu falar, projeta o desenho aí, tá? Imagina uma faca nova. Olha aqui para mim. Eu falei que sexta-feira você vai estar mais inteligente do que no sábado, né? Olha aqui, ó. Exercício. Imagina uma faca nova. Eu vou desenhar a faca, ó. A parte de cima da faca. Aí vem o cabo, ó. Imagina o cabo. Aí chega aqui no cabo, vem a lâmina da faca de novo. Dessa ponta do cabo, normalmente uma faca nova, olha como é que é a linha da faca. Ela sobe até a ponta, certo? Você conseguiu imaginar a faca? Olha aqui, ó. A parte de cima, o cabo, a lâmina sobe. Então a faca fica assim, né? Agora imagina uma faca, aquela faca da sua avó, aquela faca da sua mãe que não deixa ninguém pegar porque ela é bem afiadinha. Aquela faca que ela fica o tempo todo passando assim na pedrinha, sabe? E ela fica bem afiadinha. Como é que é uma faca bem afiadinha? Como é que ela é? Ela vem reta aqui em cima, certo? Aí aqui ela vem o cabo, tem a lâmina aqui. Em vez do fio ser assim, o fio, ó, presta atenção, o fio é assim, ó. Conseguiu imaginar? Conseguiu? Tá ficando inteligente, tá vendo? Se tá imaginando, tá ficando inteligente. Ó,
o fio é assim. Por que que é assim? Por que que a faca nova, a lâmina é reta e a faca boa que corta, a lâmina é curvada? Por quê? Por quê? Fala a palavra, por quê? Começa com gás, termina com tada. O que que é? Ela foi gastada, raspada, limada, lixada, e ela se torna mais valiosa do que uma faca nova. É possível que o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, seja Deus lixando, limando, afiando você, e mais para frente você vai ser a faca de Deus na mão, para cortar o pecado, para tirar a dor, para tirar o sofrimento. Nunca mais reclame porque você está sofrendo hoje, porque você pode ter sido escolhido. Lê de novo o verso 10, para ser participante do que, irmãos? Do que? Da santidade de Deus. Oh, se o Senhor quiser me escolher para sofrer, ó Senhor Jesus, usa a minha vida como bem quiser. Quantos gostariam de falar isso para Jesus Cristo? Então levante a mão aqui e fale: Senhor Jesus, usa a minha vida como o Senhor bem entender. Sou teu. Amém. Louvado seja Deus. Vamos recapitular? Primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque é? Por causa do pecado. Não se iluda, o seu sofrimento, a sua dor, o seu problema hoje pode ser porque ontem você pecou. Segunda razão, qual é? Para não pecar. É possível que o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia seja porque Jesus Cristo sabe que não pode te curar, porque a minha graça, o que, irmãos? Te basta. É a terceira razão, qual é? Terceira razão? Para nos fazer melhores. Deus pode estar afiando você. Quando você passar pelo fogo, passar pela fornalha e passar com Jesus, tudo que passa pelo fogo e sai do outro lado sai mais valioso. O que não presta queima, só sobra o melhor de nós. E eu falo uma coisa para você: os melhores cristãos foram aqueles que mais sofreram. Foi ou não foi? Foram. E depois que passaram pelo fogo, se tornaram nas mãos de Deus uma faca afiada. Louvado seja o nome de Deus. Amém? E a última razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, você vai comigo lá para o livro de Jó. Jó capítulo 1. Veja, irmãos, 3 razões porque coisas ruins acontecem a pessoas boas: por causa do pecado, para não pecar e para sermos melhores. Mas pensa um pouquinho, Jó sofreu, sim ou não? Sim, e sofreu muito. É possível que na face da terra, é possível não, é certo que na terra só Jesus sofreu mais do que Jó, porque perder um filho é muito, mas perder 10, perdeu saúde, perdeu os amigos, perdeu tudo. E a Bíblia diz que Jó sofreu. Mas espera um pouquinho aqui, olha. Será que Jó sofreu por causa do pecado? Sim. Jó sofreu para não pecar? Jó sofreu para ser melhor? Vamos ler o verso 1. Olha o que fala que Deus fala de Jó. Verso 1, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era o que, irmãos? Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus. E o que mais? E que se desvia do mal. Olha, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Nenhuma das 3 razões cabe na vida de Jó, porque em Jó nós temos a 4ª razão para o sofrimento das pessoas boas. Passou o tempo, olha o que acontece no verso 6. Você conhece a história, a gente consegue ver coisas que Jó não tinha visto. Verso 6 fala assim, olha: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem que veio junto com eles? Mas que abusado, né? Olha, teve uma reunião aqui. Nós não podemos dizer que essa reunião foi no céu, mas o que parece ficar claro aqui, vai repetir isso aqui, é que é uma reunião onde os representantes dos mundos criados estavam lá com Deus. Era um concílio, uma reunião, um congresso. E quando Deus olha as pessoas que estavam no congresso, quem que ele vê no meio? Satanás. Aí Deus pergunta para Satanás, olha a pergunta no verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? O que você está fazendo aqui? Deus perguntou a Satanás. Olha a resposta do camarada. Verso 7. Respondeu-lhe ao Senhor e disse:
de rodear a terra e fazer o quê? Ó, presta atenção, irmãos, presta atenção aqui, ó. Literalmente o diabo disse assim: olha, eu dei uma volta na terra, passei por ela, presta atenção, e não encontrei ninguém que presta. Então eu vim representar a raça humana. Quem é que votou no diabo? Eu não votei. Mas ele disse: não tem ninguém que presta lá. Aí Deus olhou para ele e falou assim: como é que é? Não tem ninguém? Olha o verso 8, o que é que Deus fala? Observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o que, irmãos? Lê de novo, o que? Íntegro, o que mais? Reto, o que ele fazia mais? Temente a Deus e o que? E que se desviava do mal. Deus falou assim: peraí, como é que é? Você disse que não tem ninguém que presta naquela terra? Aí Deus falou assim: olha Jó é reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Aí Satanás lança o primeiro de dois ataques, a primeira de duas acusações contra Deus. Presta atenção, a primeira acusação, verso 9. Satanás, abusado como é, olha para Jesus e diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus de graça, em vão, de balde? Olha o verso 10: acaso não cercastes com os muros a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicam na terra. Olha o verso 11: estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, olha a acusação de Satanás. Ele falou assim: eu rodeei, eu passei pela terra, e não tem ninguém naquele planeta que te ama de graça. Não tem ninguém naquele planeta que faz as coisas para ti, Jeová, sem que você responda, sem que você pague, sem que você atenda. Irmãos, toda vez que você desconfia do amor de Deus por você, porque Ele não atendeu uma oração sua, você está dando razão para Satanás. Toda vez que você questiona: Senhor meu Deus, por que o Senhor não atendeu isso? Você está dando razão para Satanás, porque Jesus Cristo não precisa atender para que eu ame. Ele já fez por mim mais do que eu podia pedir. Ele desceu esse mundo fedorento, se tornou um de nós e morreu, foi cuspido, humilhado, xingado e pregado numa cruz que não era dele. Por quê? Por quê? Porque me ama. Amém? Só a mim? Só a mim? Por que Jesus foi pregado na cruz? Por quê? Fale. Porque me ama. Então, por que você ainda quer que Ele atenda as suas orações? Se o Senhor atender, bendito seja o nome de Deus. Amém? Se o Senhor não atender, qual é a palavra? Bendito seja o nome de Deus. Satanás sugeriu: ninguém naquela terra te ama de graça, só ama porque você paga. Lá naquela terra não tem nenhum que presta. Toma dele, tira dele, para ver se ele não blasfema na tua cara. E aí no verso 11 Deus responde para Satanás: vai lá, isso é obra tua. Tirar, no verso 12, né? Tirar é obra tua. E você sabe a história. Satanás desceu com fúria e ódio. Só não tocou na vida de Jó, mas massacrou aquele homem. No verso 21, não, no verso 20 mesmo. Então Jó se levantou, capítulo 1, verso 20. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei ao Senhor. O Senhor deu, o que mais, irmãos? O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu ao Senhor Deus falta alguma. Irmãos, escuta aqui. Vamos lembrar, primeira razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que é? Por causa do pecado. Segunda razão, qual é? Para não pecar. Pode ser que Deus nunca atenda, porque é a única forma de te salvar. Terceira razão, para nos fazer o quê? Melhores. Mas qual é a razão de Jó? Qual é a razão de Jó? E ele sofreu muito.
E quando Deus falou, pode tocar nele, e Jó adorou a Deus, diz o verso 20. No verso 21 ele declara: nu eu vim e nu eu vou voltar, bendito seja o nome de Deus, amém? E não pecou. Nesse momento Jó mostrou que tem sim nessa terra gente que ama a Deus, mesmo quando não é ouvido. E quantas pessoas aí fora, irmãos, questionam e vão perder a salvação, porque dizem que crê em Jesus Cristo, mas não crê o suficiente para guardar o sábado. Crê no Senhor Jesus Cristo, mas não crê o suficiente para mudar a vida, a alimentação, o gosto que tem pelas coisas. Perca por Jesus Cristo e prove para o mundo que tem gente aqui que ama Jesus Cristo de graça, amém? Mas aí Satanás acusou Deus de novo. Quer ver? Olha o capítulo 2, no verso 1. Outra vez, diz a Bíblia, Deus reuniu os seus filhos, apresentaram-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra. E o que mais? Mas é um safado, né, rapaz? De novo. Aí Deus falou assim: como é que é? Observar-se, verso 3: observar-se meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que faz o que, irmãos? Que se desvia do mal. E ele continuou: ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir, como, irmãos? Sem causa, de graça, Rinã, de graça, sem causa. Sem causa é a frase do Salmo, sabia? Aí Satanás lança o segundo ataque. Disse no verso 4: Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem. O que diz aí, irmãos? Dará pela sua vida. Sabe o que o diabo falou? Eu até acredito que tem maluco naquela terra que recusa o emprego para guardar o sábado, porque está escrito: mas não tem ninguém na terra que te ama mais do que a vida. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. E você conhece a história. Lúcifer tocou na pele de Jó e o adoeceu. Você conhece a história. Mas ainda assim Jó não blasfemou, nem pecou, diz a Bíblia, como Satanás queria que ele pecasse. Quarta razão porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Sabe por quê, irmãos? Por causa do grande conflito. Veja só aqui, olha. Algumas pessoas sofrem porque escolheram pecar. Sofrem hoje porque ontem desobedeceram. São boas, mas pecaram. Lembra o homem paralítico? Algumas pessoas, alguns de nós sofrem porque Deus sabe que sofrer é a única forma da pessoa continuar com Ele. Paulo, se fosse curado, pecava. Por isso Cristo não curou Paulo, disse: a minha graça te basta. Alguns de nós vão ser escolhidos por Deus para ser aperfeiçoado. E a fornalha, o sofrimento, a angústia, a necessidade que você passa hoje é porque Deus está te afiando, te preparando para ser usado por Ele para salvar alguém no futuro, amém? Mas a mais maravilhosa de todas as causas é a quarta. Sabe o que é? Deus olha do céu para uns de nós e Ele diz assim: olha, pode bater, porque nesse eu confio. Irmãos, isso é melhor do que dinheiro, do que saúde, do que paz, do que integridade, do que felicidade, do que prosperidade. Ser olhado do céu como alguém que o Senhor vai usar para envergonhar Satanás. Louvado seja o nome de Deus. No grande conflito, irmãos, os mundos veem a gente. A Bíblia diz aí que Satanás escolheu 2 momentos em que estava representantes do universo inteiro. Satanás acusou Deus na frente de todo o universo. Primeiro, de que Deus tem que pagar para ser amado. Segundo, que Deus paga, e tem gente que ama a Deus até sem pagar, mas ninguém ama a Deus mais do que a vida.
Satanás acusou Deus de ser mau, de ser ruim, e que nesse planeta ninguém presta, ninguém o ama. Mas a Bíblia diz que existe alguns de nós, eu não sei se tem alguém aqui, o Senhor sabe, mas alguns de nós o Senhor vai usar para ser um símbolo para todo mundo, todo o universo, de que há sim gente nessa terra que Ele confia ao ponto de dizer assim: olha, pode bater, porque esse aqui não vai me abandonar jamais. Irmãos, com todo esse tamanho, eu servi o exército 2 anos, fiz artilharia, não jogo futebol, mas fui artilheiro, tenente do exército brasileiro, formado, tenente de artilharia R2, reserva. E um major da minha arma, ele disse assim para mim, quando eu cheguei lá, eu falei para ele que era adventista, que eu guardava o sábado, e o coronel falou assim para mim, o coronel, pela única vez em 63 anos daquele quartel, o coronel foi entrevistar novos alunos, entrevistou só 10, dos 250 novos, só 10 foram entrevistados, e eu fui o 9º. Ele chegou, viu minha ficha, conversou comigo, falou assim: o que te impede de servir o EB? E eu bobão, né, 17 anos, o que é EB? Aí ele falou: Exército Brasileiro, seu demônio. Falou assim, né? Aí já deu as boas-vindas para minha vida lá, 2 anos. Aí ele falou assim, aí eu falei: olha, nada impede, mas eu sou adventista do 7º dia, eu não trabalho no sábado, não faço nada secular no sábado. Aí ele falou assim para mim: rapaz, você acredita nesse negócio de Bíblia? Eu falei: acredito. Ele falou assim: olha, eu fui tenente em 64, quando teve a Revolução, e a história que contam para vocês na escola em 64 não é a história verdadeira. Eu estava lá na Revolução, eu era tenente, Coronel Briono na época, em 92, hoje ele é General Briono, foi promovido e deve estar aposentando já. E ele falou: eu era tenente, a história não é a mesma 30 anos depois. Como é que você pode provar que essa história é a mesma 2000 anos depois? Aí eu, cheio de amor por Jesus Cristo, né, eu falei assim: porque meu Deus é poderoso para cuidar da sua palavra. Aí ele olhou para mim e falou assim: ó, rapaz, você é abusado, né? Pegou um carinho e falou assim: ó, para mim você serve. Pum. Aí eu fui perguntar: serve para quê? Aí ele falou: para apanhar. Aí mandou eu sair, né, com o papel na mão, com o nome apto. Ali foi as boas-vindas para mim. 2 anos preso, todo sábado, toda sexta-feira eu estava preso, para ficar o sábado preso. Eu pedi para dispensa pro capitão, e o capitão falou assim para mim: olha, vai ficando aí. Mas antes de chegar no capitão, passava pelo cabo, por 3 sargentos, pelo monte de subtenente e um tenente, até chegar no capitão. E aí ia tudo me batendo. E eu ficava preso 2 anos. 108 sábados eu fiquei preso naquele quartel. E quando eu estava para me formar, perto ali, você se forma como aspirante, depois passa mais 1 ano, sai como 2º tenente, pode ficar até 1º tenente, e se você tiver uma boa ficha, você pode ir para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e fazer para o oficialato superior, e aí chegar até general. E eles escolhiam 1 aluno por ano dos 250. Ele me ama mais do que o dinheiro, Ele me ama mais do que a saúde, Ele me ama mais do que a vida. E Deus fala para o diabo: pode bater, porque esse eu confio. A 4ª razão porque pessoas boas sofrem é por causa do grande conflito. Se o Senhor quiser me usar segundo o seu bel prazer, para envergonhar Satanás e com o meu sofrimento salvar alguém no futuro, ser servido, meu Deus, e usar a minha vida. Quantos querem falar isso para Jesus também? Bendito seja o nome de Deus. Nunca mais levante sua voz para reclamar porque as coisas não dão certo. Nunca mais cobre de Deus a resposta às suas orações, porque o servo salvo não cobra. Jesus não vê sua fé para te curar, Ele te cura segundo a vontade dEle. Ele te mantém enfermo segundo a vontade dEle. A vontade de Deus é sempre melhor. E louvado seja o nome de Deus. Amém? Eu quero um dia estar com o meu Senhor. Aí eu vou chegar, sentar do lado dele, sentar ali na mesa com ele e dizer assim: Senhor, por que foi assim? Aí o Senhor Jesus vai dar um sorriso bonito para mim e para você.
vai te abraçar e falar assim: filho, vem cá, eu vou te explicar, agora você vai entender. Um dia nós estaremos no céu. A música que nós cantamos toda noite diz assim: olha, eu vou entrar na sala do trono do meu Deus, porque eu confiei que mesmo quando Ele não me atendia, Ele ainda era meu Pai e me chamava de filho. Vamos cantar essa música e declarar nosso amor para Jesus? Em pé. 1000 vezes eu falhei e caí, até que eu encontrei a Tua palavra. Nessa noite você encontrou a palavra de Deus e encontrou respostas e razões. Louve a Deus. 1000 vezes eu falhei, até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Use essa poesia para falar com o seu Senhor. Sabe que a graça do Senhor Jesus é o que basta para você. Ele não precisa de atender, porque você não precisa que Ele te atenda. Você ama. Louve a Deus. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, mesmo que Ele não atenda. sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Agora declare para Jesus isso. Meu coração coloco em Tuas mãos, e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, Fale isso. eu vim ao Fale. Senhor. Não sonegue sua voz para Jesus. Oferecer o meu Aonde? melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu, do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar. Ouça. Filho, meu filho, ó Pai. Ele é Rei. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. Meu coração coloco em Tuas mãos, e
Louvado seja Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, Deus amigo, obrigado porque mais uma noite o Senhor atendeu nossa oração. E além dos nossos merecimentos, muito além do que nós merecemos, o Senhor nos concedeu nessa noite a bênção de conhecer Tua vontade. Agora ajuda-nos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, não só conhecer, mas viver essa vontade em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecar, a não escolher o mal, mas escolher fazer a Tua vontade, esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Se porventura, ó Deus, temos sofrido, porque o Senhor entende que assim nós permanecemos contigo, usa a nossa vida segundo a Tua vontade, Senhor. Faz uso do nosso corpo, da nossa mente, da nossa história, segundo o Teu plano para a nossa vida, Senhor. E se for dado a nós a glória bendita, a gloriosa honra de ser considerado no céu alguém em quem Deus pode confiar, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos para envergonhar Satanás, usa-nos para mostrar que nesse mundo tem sim pessoas que Te amam mais do que a vida, que Te amam mais do que tudo, que Te amam de graça, que Te obedecem de graça. Ó Deus, nós somos Seus filhos, o Senhor nos salvou, nós não precisamos da resposta à nossa oração. Por isso, ó Deus, nessa noite nós Te pedimos, nós Te rogamos, nós Te imploramos, mas já agradecemos, porque o Senhor já nos atendeu, nos dando Jesus Cristo, nosso Salvador. E é em nome dEle, Jesus Cristo, que vamos até o Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Cristo te acompanhe e te faça feliz. Nós temos as nossas duas últimas noites, amanhã à noite e sexta noite. Mas contando a partir de hoje, nós estamos a 9 dias da supermissão. Não esqueça isso, viu? E nós aqui em Rolim fomos bem-aventurados, porque vai acontecer aqui. O mundo vem para cá para evangelizar Rolim de Moura, e você não pode ficar fora. Que Deus te abençoe. Que esta quinta-feira seja a quinta-feira mais maravilhosa de 2015. Amém? Permaneça com Jesus Cristo. E eu vou estar à porta para te cumprimentar. Deus te abençoe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.